E a folga acabou, gente. O Congresso Nacional retoma os trabalhos hoje, depois de um recesso aí de cerca de 2 meses. A sessão solene conjunta entre a Câmara dos Deputados e o Senado Federal está prevista para começar às 3 da tarde no plenário da Câmara. A gente vai conversar agora com a nossa repórter Neila Guimarães para que ela dê um panorama aí do que a gente pode esperar desse ano legislativo, que começa principalmente depois desses 2 meses, mas que esses 2 meses não foram nada calmos para a política, né, Leila? Oi, Rafa. Boa tarde a você, boa tarde a todos. Olha, a sessão do Congresso marcada para começar às 3 horas da tarde. Esse intervalo de 2 meses, como você disse, não foi nada calmo, viu? Isso porque o governo Lula jogou uma bomba no finalzinho do ano, no apagar das luzes, editou uma medida provisória mantendo a reoneração da folha de pagamento de 17 setores da economia. Isso desagradou aqui os parlamentares, aqui o Congresso Nacional, inclusive assunto para hoje, aqui na sessão do Congresso. 20 medidas provisórias devem ser analisadas, pelo menos é o que está em pauta. Entre elas, essa medida, digamos assim, nada benquista, nada bem-vinda aqui no Congresso Nacional. Inclusive, o líder do governo aqui no Senado Federal, o senador Randolfo Rodrigues, chegou a dizer, admitiu que pode ser que essa MP se transforme, seja substituída por um projeto de lei numa negociação aqui com os parlamentares. Isso porque os parlamentares querem mesmo que o governo federal, que o governo Lula dê um passo para trás e admita que errou, criando essa medida provisória no apagar das luzes de 2023, criando então essa reoneração da folha de pagamento para esses 17 setores da economia. Vale lembrar que já no fim do ano passado o Congresso já havia mantido a desoneração da folha de pagamento até 2027, garantindo então esse benefício para esses setores da economia. Então esse é um dos assuntos que vai ser tratado aqui hoje. E o segundo e mais importante deles, e que tirou o sono principalmente de Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados nos últimos dias, foi o veto do presidente Lula em relação às emendas de comissão. Mais de 5 bilhões de reais, especificamente 5,6 bilhões de reais, foram vetados na canetada do presidente Lula, esse valor que era de emendas de comissão para os parlamentares poderem enviar para os seus estados, para as prefeituras e também para instituições que eles bem entendam que haja interesse, ainda mais nesse ano eleitoral, Rafa. Ano eleitoral, ano de eleições municipais, isso é muito importante aqui para os deputados federais, então fazerem esse papel de coadjuvantes nas eleições. Também vale lembrar que em fevereiro do ano que vem, fevereiro de 2025, tem eleição para a presidência do Senado e da Câmara dos Deputados, então tudo isso está muito interligado. Essas emendas parlamentares são muito importantes para garantir a viabilidade, inclusive, da eleição da presidência da Câmara e do Senado. Então, mais uma discussão hoje, se o Congresso mantém ou não o veto das emendas de comissão, que são esses valores destinados para os estados, para as instituições, para as prefeituras, que os parlamentares que participam dessas comissões fixas podem enviar. Então, esse que é o principal assunto hoje, que a gente vai ver aqui nessa reunião do Congresso Nacional, dessa sessão do Congresso Nacional. Vale destacar também que não vai haver presença do presidente Lula, Rafa, presidente que vai mandar o ministro Rui Costa em seu lugar, comunicado do presidente, que inclusive já vazou, ele que fala sobre reaproximação com o Congresso. Presidente Lula que vai ter sim que se aproximar com o Congresso, viu? Principalmente no que diz respeito à reforma tributária. A gente achou que a reforma tinha acabado? Acabou não. Um assunto para 2024, viu? Isso porque a reforma precisa de leis complementares. O governo Lula, o executivo, criou aí um grupo de trabalho com mais de 200 pessoas para trabalhar em cima desse texto, dessas leis complementares. Mas esse texto ainda não saiu, está demorando para caramba. E o que está acontecendo é que as pessoas e também os setores da economia se movimentaram junto com várias frentes parlamentares aqui no Congresso para criar esse texto e mandar em forma de projeto de lei antes mesmo que o governo possa fazer esse papel. Lembrando que o governo tem um prazo até março para entregar esse texto dessas leis complementares. Então, muito assunto. E só para matar, Rafa, outros temas que ainda vão ser discutidos esse ano, código eleitoral e também temas ambientais. Depois de julho, a gente vai ver um Congresso bem paralisado, viu, por conta de eleições municipais, Rafa. Ou seja, né, eles têm que aproveitar bem essa semana aí, porque semana que vem é carnaval e a gente já sabe, né? Se a gente para, imagine os deputados e os senadores. Obrigado, Neila. Com certeza você vai trazer mais informações depois pra gente. Fiquem ligados, então, vocês no YouTube do Metrópolis. Vai ter mais sobre esse retorno das atividades parlamentares daqui a pouco.